E é importante nós estarmos com o coração ligados uns aos outros, abençoando os outros. Não é que agora você vai começar a cumprimentar, conversar com um, com o outro. Durante o período do culto, você vai saber que está perto dos teus irmãos. Com certeza. Mas você tem que pensar, eu estou ligado no trono, na presença do Senhor. E esta ligação com Deus vai gerar bênção na igreja para as pessoas que estão aqui. Aleluia. A gente não tem noção como isso é fantástico. É fantástico. É fantástico. Porque eu penso como vai ser na eternidade. Você sabe que nós olhamos para os nossos irmãos e nós não sabemos o que está acontecendo na vida deles. E muitas vezes existe uma barreira ou um conceito, alguma coisa entre eu e o outro. Tu já imaginou quando nós formos na eternidade uma igreja unida, uma única igreja? Na verdade, seremos a noiva de Cristo. Gente, nós teremos uma unidade completa entre nós. Você olha para o teu irmão, você sabe tudo, ele sabe tudo a teu respeito. E existe um nível de relacionamento que é impossível na terra. Porque existe algo entre eu e o outro. No céu não. Então, o que Deus está preparando para nós na eternidade? A gente não tem noção. Será um amor intenso que vai haver entre um e o outro. A gente não tem noção. E isso é maravilhoso. Aleluia. Eu quero que você esteja se preparando agora. O Senhor Jesus preparou algo para nós, para você, para mim, para todos nós nessa noite, neste culto. E eu quero que você se coloque diante do Senhor e você esteja disposto a receber aquilo que Deus tem para ti hoje. Porque Ele te ama. Ele nos ama. E Ele quer trazer para cada um muitas bênçãos. Muita libertação. Muita paz. Então fala com Deus. Agora. Ora. Coloca a tua vida diante do Senhor. Oh Deus. Quero viver contigo. Quero andar contigo. Eu preciso
gera unidade e paz. Oh, oh, vem ministrar agora em nós. Vem e quebra cadeias. Traz amor que vem de ti. Oh, yeah. Oh, vem restaurar minha vida. Pai, sela este lugar com o fogo do Espírito Santo, com o óleo do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos leva, Senhor, a uma comunhão íntima, completa na Tua presença. Pai, que através da minha vida, através da vida de cada um de nós, ó Deus, o Senhor venha gerar a paz, a unidade, o amor entre nós. Vem, meu Pai, restaura a mim, destrói cadeias das trevas. Me leva num lugar especial. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha tratar, curar as nossas vidas. Pai, arranca, Deus, de nós toda a fortaleza. Muda, Senhor, o nosso interior, o nosso caráter, a nossa vida, para que tenhamos de verdade um nível, Pai, de caráter que seja segundo o Teu caráter em nós, em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai, pela Tua presença. Em nome de Jesus, seja desfeito todas as amarras na vida de cada pessoa, seja quebrado todas as coisas que estão impedindo. Em nome de Jesus, Pai, nos leva às dimensões espirituais, na Tua presença, em nome de Jesus, e fala conosco. Estamos livres. Eu quero que você repita comigo em voz alta. Diz assim: meu Pai, eu quero te seguir. Eu estou pronto para obedecer ao que o Senhor tem para mim. Te peço perdão pelos meus erros, pelo meu egoísmo, porque eu penso em mim. Mas aqui, Pai, no Teu corpo, o Senhor quer que eu abençoe a vida da outra pessoa. Me ajuda a amar, um amor que se doa, que se entrega, em nome de Jesus. E que todo mal seja repreendido da minha vida agora. Eu declaro: o teto está aberto sobre a minha cabeça. E eu, com ousadia, através do sangue, eu
eu entro no Santo dos Santos, eu vejo a tua face. E hoje eu quero ouvir a tua voz. Que o Senhor venha transformar a minha vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia! Dá uma salva de palmas e glorifica o nome de Jesus. Halabarabai araias. Olabarabai araias. Nós vamos dar a oportunidade para que você possa mostrar o seu amor para com Deus. E vamos dar a oportunidade para você trazer o seu dízimo e sua oferta no altar. Quando nós nos desprendemos do que é nosso e nós damos na igreja, nós estamos colaborando com o reino, auxiliando que outras pessoas possam te conhecer. Então faz esta aliança diante do Senhor e abençoa o corpo de Jesus com a tua fidelidade. Halabarabaias. Recebe minha vida agora. Faz uma aliança, fala com Deus. Entrega tudo na presença de Deus. Como é a tua vida financeira? É o momento de entrega. É o momento que você vai falar: Deus, é assim, eu tenho sido fiel. Ele diz: fazei prova de mim, faça prova. Fala: Deus, eu tenho sido fiel, então venha, entra na minha casa, rompe as cadeias, libera a minha vida, em nome de Jesus, que as barreiras caiam por terra. Senhor, o Senhor prometeu bênçãos, e eu quero que o Senhor abra as portas. Eu quero as tuas bênçãos na minha vida, em nome de Jesus. A gente tem que fazer isso. Ele diz que temos que fazer. Ele diz: fazei prova de mim. É para entrar em guerra e tomar posse e de ordenar: mal, saia. Espírito que impede a minha vida financeira, saia, libera, porque eu sou teu filho, o seu filho, em nome de Jesus. Amém. Eu quero declarar que as bênçãos do Senhor estão sobre a igreja, sobre o altar. Que o Espírito Santo possa dirigir todas as coisas agora. E em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar: santifica esse altar, santifica a igreja, a vida de cada pessoa, abençoa, em nome de Jesus. Um novo tempo seja estabelecido na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Convido a igreja para se assentar, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus. Estamos num mês, nesse tempo, que estamos ministrando sobre a liderança, sobre a importância da liderança. Nós mostramos um exemplo na vida de José. Estamos trabalhando nesse tempo, história de José, e temos mostrado que os problemas e falhas e lutas que nós estamos vivendo, estas coisas estão, amém? Ligados? Em nome de Jesus? Queremos entender que estas batalhas que nós vivemos, na verdade, trazem para a nossa vida crescimento espiritual.
José só conseguiu ser o que ele era para ser porque ele sofreu. Deus refinou ele como Deus faz com o ouro. Quando você faz uma joia, a joia de peça de ouro, ela vai para fornos. E dependendo do nível de qualidade daquela joia, ele vai passar por um nível mais forte. O fogo é mais intenso. Por quê? Porque Deus faz a mesma coisa com as nossas vidas. Ele forja o nosso caráter. E Ele autoriza armadilhas, falhas, problemas, perdas. Tem gente que nós temos ouvido no meio evangélico, um evangelho que não é verdadeiro. Nós temos ouvido no meio evangélico que uma pessoa que se converte, a partir da sua conversão, tudo vai mudar e a partir de agora, você deixa de ser cauda, você passa a ser cabeça, você ganha um emprego. Não, você não é mais empregado, você é dono de uma empresa. A partir de agora, tudo da sua casa vai ser restaurada, a sua vida vai ser transformada de um dia para o outro, e tudo vai ser, e os relacionamentos vão ser perfeitos. E se isso não estiver acontecendo, significa que algo está errado. Esse não é o evangelho de Jesus. O verdadeiro evangelho, Deus não está preocupado com que eu me torne rico, cheio de poder. Deus está preocupado com o caráter que eu tenho. Deus está preocupado com as minhas atitudes, com a minha vida. É isso que Deus está preocupado. Então, nós temos que entender que inimigos são autorizados para forjar. Para que mais? Para me pôr à prova. Para ver se no meio daquela situação eu não desisto. No meio daquela situação eu não abandono o propósito de Deus. Eu preciso de ser perseverante. E saber que haverá provas, que haverá perdas, que haverá dificuldades. Sim. Eu quero ler o texto da palavra de Deus, 1 Samuel, no capítulo 22. Eu vou contar um pouquinho. Você sabe que Davi, ele foi chamado de um menino que trabalhava no meio das ovelhas e cuidava de um rebanho de ovelhas. Lá no campo, bem tranquilo, e foi levado para o castelo. E no castelo, Davi se tornou aquele que acalmava o rei. Ele tinha uma função extremamente importante. Não é verdade? Mas ele fazia o bem. Davi fez algum mal para o rei? Davi nunca fez mal para o rei. Mas quanto mais Davi auxiliava o rei a ficar mais calmo, mais tranquilo, o rei começou a gerar no coração dele ódio, ciúmes, inveja por aquele garoto que tocava harpa. Mas não existia no coração do rei arrependimento, porque ele já tinha sido rejeitado. Deus poderia ter perdoado, apesar de ele já ter passado pela rejeição, porque ele tinha pecado 3 grandes pecados, e nós nem sabemos outros. A Bíblia menciona 3 pecados sérios que o Saul, que era o rei, cometeu, mas ele era rei. Ele era rei. E como rei, aqueles súditos se preocupavam com a angústia e as manifestações que o rei tinha.
Então, por isso foram chamar Davi para tocar a harpa, para acalmar o rei. Talvez se fosse uma pessoa que não era rei, estava numa situação difícil, ia para um buraco, para um canto, sofria, às vezes entrava até em loucura, porque muitas pessoas ficam realmente descontroladas demais e nunca teriam o apoio de alguém, e nunca têm o apoio de alguém, e passam o resto da vida perambulando como andarilho, como louco e outras coisas. Por quê? Porque tinha rejeitado a presença de Deus. Mas como ele era rei, ele tinha sobre ele uma unção. Uma unção que Deus tinha passado através do profeta Samuel. Então, existia algo que era forte ainda. Ele tinha um chamado. Saul tinha um chamado importante. Isso nós temos que entender. Saul tinha um chamado importante. E por causa disso foi enviado alguém para acalmá-lo. Mas nesse processo, enquanto Davi tocava sua harpa, e os demônios que manifestavam na vida de Saul paralisavam de agir na vida de Saul. Eles paralisavam, mas eles não podiam sair. Saul nunca tinha se arrependido. Quando Davi saía, aqueles demônios torturavam Saul e faziam com que Saul ficasse com ódio de Davi. Chegou num ponto que a coisa extrapolou e ele não suportou mais. E ele então desejou matar Davi. Davi teve que se tornar um fugitivo, e quem contou para Davi que tinha que fugir era o filho de Saul, que tinha feito uma aliança, porque nós fazemos alianças. Eu quero dizer um exemplo, viu? Nós fazemos alianças com o pai, com a mãe, com nossos irmãos, com as pessoas que nós amamos. Nós fazemos aliança porque nós amamos e nós queremos o bem daqueles que andam conosco, que nós temos amor. É ou não é? Mas Jonatas, que era filho de Saul, apesar dele ter um grande amor pelo pai, dentro do coração dele existia um conceito. Antes do meu pai, eu tenho princípios. E isso é um exemplo. Nós, antes de amar o pai, de amar a mãe ou outras pessoas que a gente ama tanto, em primeiro lugar eu preciso de ter os princípios estabelecidos dentro de mim. O que é certo e o que é errado. O Jonatas teve o princípio. E quando ele viu que haveria uma traição para Davi, e tendo consciência, ele fez uma aliança com Davi, mas independente disso, ele tendo consciência de que Saul estava errado, é muito importante isso. Ele não passou a mão na cabeça do pai. Não. Ele resolveu andar nos princípios, no que é certo e no que é errado. E por causa disso, sabendo das coisas, porque, gente, tem coisas que a gente tem que agir. Se eu sei que uma pessoa está sendo traída por outra, e que a outra está querendo matá-la, eu vou ficar em cima do mundo, cada um que se vire, faça o que quiser, eu não tenho nada com isso. Não! Deus permitiu com que você tivesse uma revelação. E você sabe que tem uma coisa errada que está acontecendo. Não põe a mão e não passa a mão na cabeça daquele que está errado. Que está fazendo o que é errado. Não, você tem que ter princípio. Eu ando na fidelidade. E não no erro. E eu vou até. Amém? E ele fez isso. Ele foi até Davi. E contou, olha Davi, ele é meu pai. O meu pai, eu deveria amá-lo. Ele ainda é rei. Eu tenho que ter autoridade e submissão à liderança e autoridade. Apesar de ser meu pai, ele é meu rei.
Mas, apesar disso, está errado. Eu quero te dizer, ele vai te matar. Foge. Você já imaginou o que foi difícil na vida de Jonathan? E vou dizer, ele continuou sendo filho de Saul. E mesmo como filho de Saul, ele ainda continuou em submissão a Saul, mas sabendo e denunciando e colocando para Davi o que é que Davi iria sofrer. Gente, apesar de tudo, ele não saiu debaixo da cobertura do pai. O pai foi para a guerra, ele foi para a guerra e ele morreu com o pai. Ele morreu como consequência da falta de arrependimento do pai. Apesar de Jonathan não estar errado, mas ele era filho. E muitas vezes nós temos que ter entendimento que as leis, elas vão acontecer. E nós temos que ter um entendimento do que é certo e do que é errado. E Jonatas morreu, ele poderia ter permanecido vivo. Ele morreu com o pai dele. O pai dele pegou uma faca e matou. Ele morreu. Ele o próprio Saul caiu em cima da espada e morreu. Ele se matou, suicidou. Todos morreram. As únicas pessoas que sobraram foi o Melquisedeque, o neto. Só o neto que viveu, que manteve. E viveu isolado numa terra de abandono, com a perna quebrada, deformado, como um homem deformado, como consequências do pecado de Saul. A Bíblia fala que existe maldição hereditária. E nós sofremos sim as consequências dos pecados dos nossos antepassados. Mas Davi estava sofrendo as consequências do ódio de Saul, porque Saul era um rei. E na verdade, porque Davi, a cada vez que ele tocava, ele enfrentava os demônios que estavam alojados em Saul. E isto fazia com que os demônios tivessem, porque ele estava numa guerra espiritual. E os demônios tinham ódio de Davi. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu quero falar que é sério algo assim. Mas quando Davi saiu, ele virou um fugitivo. Aqui o texto que eu quero ler agora está em 1 Samuel, no capítulo 22. E nós vamos ver como Deus, essa frase comum, popular, que diz, Deus escreve certo através de linhas tortas. Existem, às vezes, momentos que nós perdemos, que somos jogados para lá, somos jogados para cá, acontecem algumas coisas. Deus está permitindo nos empurrar para o lugar que Deus tem preparado para nós. Né? Aqui diz, Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Homens se achavam em quê? Em aperto. E todos homens endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei de Moabe, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Aqui nós vemos um homem, os filhos, a família dele veio,
E ele se preocupou com a família, arranjou um lugar para a família ficar, porque ele sabia que ele estava sendo perseguido por Saul. Ele não sabia o que queria acontecer com a vida dele. Ele poderia morrer a qualquer momento, então ele protegeu a sua família. Mas ali se juntou na caverna de Adulão, um monte de bandidos e pessoas fugitivas do castelo, do reino de Saul. Ele estava no meio de pessoas endividadas, problemáticas, às vezes até bandidos. E ele ficou ali no meio daqueles homens. E o que Deus está querendo mostrar? Eu vou falar uma coisa. Aquele que se sente pecador, aquele que está cheio de pecados, esse é aquele que terá o quê? A cura e a libertação. Quando eu me sinto bom, maravilhoso, eu não preciso de Deus. Eu já tenho uma vida transformada. Mas por quê? O Senhor veio para os pecadores. Todos são. Mas esse grupo que estava com Davi eram fugitivos que estavam escondidos na caverna de Adulão. Aí eu te digo, a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Jesus veio para os pecadores, aqueles que reconhecem: eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor. Agora vamos ver uma coisa aqui. O que aconteceu com Davi naquela caverna? Davi mexeu na estrutura de todos eles. Confiou nos bandidos, levou eles a uma mudança de vida. E quando Davi se tornou rei, Davi mandou chamar os 400 bandidos que estavam na caverna de Adulão. Ele tinha tratado com caráter. Ele, como líder, dentro da caverna, no meio dos bandidos, ele tinha levado aquelas pessoas a se tornarem, presta atenção, pessoas idôneas e de estrita confiança. Quando Davi se tornou rei, ele diz: manda chamar os 400, porque estes 400 serão a minha guarda particular, aqueles homens que serão para mim do meu exército de maior confiança. Eram esses. Eu quero dizer, Jesus veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Sabe que Jesus veio para os judeus? A Bíblia diz que os judeus não quiseram Jesus. Não aceitaram Jesus como Messias, porque eles esperavam Jesus como um rei todo-poderoso, cheio no meio de um exército, e que ele viesse e fizesse uma mudança radical. Eles não entendiam que tipo de rei que era Jesus. Jesus poderia ter feito tudo isso. É como ele diz no dia que ele entrou em tentação: se eu quiser, eu mando uma legião de anjos vir aqui e me servir. Se Jesus quisesse, ele levantava um grande castelo na terra e dominava o mundo, mas ele não estava com este objetivo. Ele estava com o objetivo de quebrar a maior fortaleza, que foi através dela que foi gerado o pecado: orgulho, superioridade.
Porque Lúcifer desejou ser igual a Deus. A raça humana dentro de nós tem algo que me empurra, que eu desejo ser grande, poderoso e melhor do que os outros. Jesus veio para desfazer esse conceito maligno que a gente nasce desde criança desejando ser importante. Ele podia, porque ele era, mas ele veio em humildade. Foi para uma manjedoura. Eu já disse, por que Jesus nasceu numa manjedoura no meio dos animais? E foi envolto em faixas. Por que Jesus nasceu numa manjedoura, onde os animais ficavam, e foi envolto em panos? Porque é lá naquele lugar que as ovelhas ficavam. E no Velho Testamento, para haver purificação das pessoas, dos pecados das pessoas, eles pegavam uma ovelha, derramavam sangue, sacrificavam aquela ovelha e ela pagava o pecado de cada um depois da confissão. Por que Jesus foi para uma manjedoura? Porque às vezes a gente pensa, porque ele queria ser humilde. Não, não era isso. Porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro foi levado numa manjedoura, era numa manjedoura que estava. E ele foi envolto porque aquele que era o Cordeiro purificado, o Cordeiro primogênito, o mais bonito, que era do rebanho separado, aquele que tinha nascido e que era o mais bonito, era separado, levado para a manjedoura, envolto ele num pano, e ele era tratado com uma comida especial para levar para o sacrifício. Estava tendo um ato profético. Agora não seria mais a necessidade do animal. A partir de agora, Jesus era a ovelha envolta num pano, preparada com uma comida especial para ser levada ao sacrifício. E às vezes a gente não entende isso. E isso é fantástico. Por isso que Jesus veio numa manjedoura. O ato profético estava acontecendo para quê? Para que Jesus fosse o Cordeiro de Deus que tirava o pecado meu, seu e do mundo inteiro. Aleluia. Aí nós estamos vendo Davi. Davi no meio dos bandidos, dos endividados e de tudo, e ele tratou com o caráter e mudou a vida daqueles homens. De bandidos escondidos no meio da caverna de Adulão. Agora eram o exército mais importante, que Davi fechava os olhos, porque ele confiou neles, e eles a partir de agora eram totalmente fiéis a Davi. Gente, Deus forja o nosso caráter. É na hora da dor, é na hora das dificuldades e das provações que nós somos testados para ver o que tem lá dentro. Eu realmente sou fiel? Eu tenho rebelião no meu coração? Eu estou passando por essa prova, eu vou me manter em fidelidade? Ou eu irei cair nas mesmas armadilhas e permitir com que uma revolta interna? Jesus veio em humildade para desfazer aquilo que Satanás
gerou através do pecado no coração. Ele mudou o DNA humano. E Jesus veio retirar esse DNA maligno de nos tornar o mais importante e o melhor. E cheirar orgulho. Gente, se eu errei, por que eu não suporto nenhuma disciplina? Se eu errei, qual o problema? Eu sou de carne e osso? Se eu errei, eu não vou diante de Deus e dizer, perdão, eu só manifestei aquilo que diz respeito ao meu caráter. Ou o pecado que habita em mim. Paulo falou, o pecado que habita em mim é que domina a minha alma. Eu não quero isso. Eu não quero. Eu quero que Deus domine a minha vida. Então, nós temos que entender que Deus está tratando com as nossas vidas. Deus permitiu de levar aquele menino maravilhoso que era José. José era uma pedra bruta. Mas para ele exercer o lugar que ele tinha que exercer, ele precisava de passar pelo fogo para se tornar uma pedra de diamante. Para uma pedra virar uma pedra de diamante, ela vai passar por um fogo numa intensidade muito grande. Quanto mais bonita, quanto mais pura é uma joia, é a joia que passou por um fogo mais e mais intenso. Vocês estão me entendendo? Em nome de Jesus. Eu quero que nós possamos gerar no nosso coração, lá nas entranhas do nosso ser, um sentimento de que eu preciso de saber, eu sou sujeito a todos os tipos de pecado. Eu posso errar em qualquer coisa, porque eu sou de carne e osso. E eu tenho sim ainda a raiz, o DNA de Lúcifer em mim. Porém, eu estou em Cristo. E porque eu estou em Cristo, eu estou clamando para que Deus me dê força para o quê? Subjugar, impedir com que aquela coisa ruim que está dentro de mim flua e manifeste. Porque, gente, eu tenho que trazer algo para a igreja. Nunca, é muito sério, nunca vai ter possibilidade de arrancar o DNA de Lúcifer desse corpo, enquanto eu estiver na terra. Então, a minha maior luta não é com Satanás. Satanás eu expulso em nome de Jesus, piso nele e ordeno, e ele sai igual um cachorrinho, e sai. Satanás nós enfrentamos e vencemos em nome de Jesus. Mas o maior problema da raça humana não é o diabo. O maior problema da raça humana somos nós. Cada um tem que descobrir as falhas interiores. E nós descobrimos quem somos através das guerras, das lutas, das perdas, das dificuldades, das provações. Quando nós passamos, nós vemos que grita dentro de nós coisas ruins. Desejo de raiva, desejo de vingança, desejo de proteção, desejos e desejos terríveis, de vingança, de ódio. Quando estas coisas se manifestam,
É porque existe raiz da maldade escondida dentro de cada um. Quando eu entendo isso, eu não vou mais ficar chocado com nada, com ninguém. Vocês estão me entendendo? Eu não vou mais ficar chocado. Porque eu sei que da mesma forma, por isso que Paulo assim, eu sei que ele pecou, mas se fosse eu, faria pior ainda do que ele. Quando uma pessoa tem uma tendência a ser crítica e julga todo mundo, é porque ela ainda não conhece ela mesma. Ela acha que todo mundo é pior. E julga, por que o fulano pecou? Por que o pessoal fez isso? Imagina, aquele isso, aquilo. Assim, em vez de olhar para lá, olha para aqui, ó. Por que eu faço isso? Ah, eu sou o bom. Ah, é? Se você é o bom, deixa Deus te pôr à prova. E quando você entrar na prova, você vai descobrir o que está dentro de ti. Porque enquanto eu estou super bem e não passando por nada, eu sou equilibrado e o melhor. Mas quando eu descubro que eu sou pecador. Gente, o homem pecador está ligado a Satanás. Não existe ninguém nessa terra que não está ligado a alguém. Por isso que eu digo, mas minha mãe é a pessoa mais linda do mundo. Ai, minha mãe não é crente, mas ela é tão querida, ela é maravilhosa. Ela está ligada a Deus ou ela está ligada a Satanás? Se eu não entender isso, eu não entendi o Evangelho. O Evangelho é para transformar a minha vida. Eu preciso de parar de julgar. Eu preciso de parar de criar coisas contra os outros. Eu preciso de andar nas leis e nos princípios. Por isso que eu tenho que conhecer a palavra. Eu tenho certeza que eu estou certo. Mas o outro está errado. E às vezes tu está totalmente errado, porque os teus princípios, a forma que você julga você mesmo, não é segundo os princípios da palavra. A forma que você julga a si mesmo é dentro dos conceitos humanos que você ainda não mudou. Por isso que Deus tem que levar a gente a sofrimento. Glória a Deus. Você sabe que, de uma certa forma, você imagina, José era uma pedra bruta. E ele era egoísta e orgulhoso. Esse negócio que José fazia, de chegar para o papai e contar tudo que os irmãos faziam de errado, ele se achava melhor do que os outros, senão ele não faria isso. Amém? O caráter dele precisava de uma transformação. E Deus nunca poderia promovê-lo e levá-lo ao segundo homem do reino se ele tivesse saído da casa do papai, bem bonitinho, sem ter nada acontecido, e tivesse ido para ser o segundo homem melhor do reino. Ele teria tido uma catástrofe. Uma liderança mimosa, birrenta, e não teria alcançado os objetivos do jeito que ele alcançou. Amém? Então, eu quero passar um pouco algo que eu creio ser muito importante nos princípios. E eu quero falar sobre alguma coisa que nós estamos nesse tempo de liderança e nós estamos falando sobre o Ministério Jardim da Colheita e sobre a liderança da igreja. Então, eu vou falar algo sobre a visão deste ministério. Bem, a Igreja Evangélica Ministério Jardim da Colheita congrega pessoas com o objetivo, são muitos objetivos, mas com o objetivo
de levar todos, em primeiro lugar, a conhecerem a Jesus Cristo. O objetivo da igreja, em primeiro lugar, é levar você a conhecer Jesus Cristo, a ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Também levar você a conhecer os seus ensinamentos, que é da palavra, conhecer a Bíblia, auxiliando os membros a quê? A vivenciarem, a trazer para a vida cada ensinamento pessoal em sua vida. Trazer o ensinamento para você. Amém? Também, a igreja tem como propósito mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Salvador, Senhor, Ele é consolador na hora que a gente precisa. Mas Ele é o conselheiro que nos ajuda a vencer. E foi só Ele que morreu e ressuscitou. Jesus é o único intermediário que pode mudar a minha vida. Gente, eu, apóstola Geisa, não posso mudar a tua vida. Nenhum pastor no mundo inteiro pode mudar a sua vida. Às vezes eu vejo que as pessoas procuram os líderes, pedindo, ver se encontra um líder que possa orar e fazer uma oração mística. As pessoas pensam, aquele pastor tem tanto poder, quando ele orar e pôr a mão sobre mim, tudo vai mudar na minha vida. Eu vou te dizer uma coisa. A decisão é individual. Nós temos que ter aliança. Amém? Mas essa oração mística tira a responsabilidade de nós. Você precisa vir conhecer o Evangelho, conhecer os princípios, aprender que precisa mudar de vida, de tomar decisão e de entregar a sua vida a Jesus. Não é porque eu pus a minha mão sobre você e que eu orei por você que tudo vai mudar na tua vida. Se você não quiser, querido, tu sai daqui e faz tudo errado. E aí você, mas a apóstola que orou por mim, olha só. Peraí, eu estou aqui para te dar cobertura, mas a vida quem vai levar é tu. Eu não estou quando você dormir, eu não estou quando você acordar, eu não estou quando você estiver no seu trabalho, eu não estou quando você estiver nos teus relacionamentos, eu não estou quando você tiver que fazer as tuas coisas pessoais. Nenhum pastor, nenhum apóstolo no mundo inteiro que orar por você vai mudar a tua vida. Eu vou te ajudar a você se ligar a Cristo. Eu preciso entender isso. Porque tem muita gente mística, que fica procurando, indo de igreja em igreja, de lugar em lugar. Peraí, em primeiro lugar, você tem que saber, a igreja está pregando o verdadeiro evangelho? Se uma igreja não está pregando o verdadeiro evangelho e não está levando a igreja, ao povo, a compreender, sai de lá. Você tem que procurar ao verdadeiro evangelho que te ensina os princípios e te ajuda a você tomar a sua decisão e se converter de verdade. Então, eu preciso de converter agora, pode ter certeza. Eu estou aqui para impedir com que muitas catástrofes aconteçam na sua vida, porque eu oro por você. É diferente. É diferente. Mas a responsabilidade que você tem com a sua própria vida, eu não posso ter. Você precisa de ter a responsabilidade de buscar a tua santidade, de fazer o que é certo, e de não quebrar os princípios. Se você quebrar o princípio, se arrepende, não faz como Saul. Porque muitos já estiveram aqui
e pecaram, quebraram princípios. E o que vai acontecer com aqueles que quebraram princípios e saíram da igreja? Vão se tornar como Saul. Serão os perseguidores da igreja local. Vão ficar com ódio da apóstola, vão ficar com ódio de você, vão ficar com ódio de todos, vão querer falar mal e tudo, mas não é a culpa da igreja, é que eles estão como Saul. Os demônios tomaram conta deles, dos que saíram. Nós temos que entender que vai ter muita guerra. Gente, igreja não é uma instituição comum. Não é uma empresa que tem as suas regras comuns. Igreja, ela está toda ligada ao mundo espiritual. E o tempo inteiro existe guerra para impedir com que você vá para o céu. Satanás vai se levantar o tempo inteiro e vai achar o quê? Tudo que ele puder para criar de barreiras. Agora, você tem aliança? Você tem aliança com Deus? Você tem aliança com o ministério? Você não deixar bobagem e porcaria entrar na tua mente e você vai perder o propósito que Deus tem separado para nós. Nós vamos ver algumas coisinhas importantes. Eu vou tentar ver se eu consigo falar alguma coisa importante sobre a liderança. Por que eu estou falando sobre a liderança para a igreja inteira? Por que eu não vou fazer uma reunião só com os líderes? Tem outras coisas que eu posso fazer. Mas eu quero que cada um de nós, aonde nós moramos, aonde nós atuamos, na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, e dentro, em cada lugar, possa exercer estas características. Bem, em primeiro lugar, aquele que vai se tornar líder, que é líder, ele precisa ser comprometido com o reino de Deus. Vocês sabem que aqui é a tua casa? Você está comprometido com a igreja? Quando você vê situações delicadas e problemas dentro da igreja, qual é a tua atitude? Julgar, atacar, falar mal ou procurar uma estratégia, procurar uma saída, lutar para melhorar? Isso é uma característica de uma pessoa comprometida. Eu não vou deixar que tudo, se você teve uma percepção que existe um tipo de situação, o que você vai fazer? Atacar ou lutar? Isso é, você está comprometido com o reino de Deus. Uma coisa que eu preciso de ter como líder é ter uma moral interior condizente com os padrões bíblicos. Nós estamos num momento tão difícil na igreja como um todo, porque houve um esfriamento dos conceitos, e nós estamos vendo muitas pessoas que estão frequentando a igreja que não estão levando a sério os padrões de moral que são da palavra de Deus. Vamos entender um pouquinho. Esse troço de ficar não tem problema nenhum. É só um pouquinho. Deixa eu aproveitar um pouco, brincar um pouco e tudo. Mas isso aí não tem problema nenhum. Eu estou falando uma coisa radical, mas é que eu estou querendo dizer o seguinte. São muitas coisas. Eu preciso de pensar em princípios. Eu tenho que ter padrões que são condizentes. Se Jesus voltar hoje, eu vou subir por causa dos meus padrões? Eu posso pecar.
Não importa se eu pecar, eu posso pecar, mas eu não estou satisfeito quando eu errei. Uma pessoa que tem os padrões segundo o propósito de Deus, não suporta o erro nele. Eu estou falando em relação a você. Agora, em relação ao outro, deixa eu falar uma coisa. Você vai orar, mas não julga, não abra a boca. Ora no teu silêncio. Ora no teu silêncio. Outra coisa, muitas vezes, dependendo do tipo de situação, nós já tivemos situações catastróficas na nossa igreja. Eu fiquei muito feliz algumas vezes, porque todos estavam quietos, em silêncio, e não se moveram, e não tentaram com as forças humanas resolver o problema do outro, porque o outro não está legal. Não te mete. Tem coisas que não é a igreja que vai se meter, é a liderança que tem que ir e resolver problemas. Você não tem que chegar em um problema grave que está acontecendo e você tentar se mover, você pode destruir a possibilidade de um conserto. Não é tu que tem que mexer. Tem coisas que só diz respeito à liderança da igreja. Eu fico tão feliz, porque a gente teve casos aqui catastróficos, gente, que poderia ser absurdo, que nós podíamos até expulsar pessoas de dentro da igreja, que nunca faríamos, mas toda a igreja teve uma confiança completa de que nós da liderança sabíamos o que estava acontecendo e que nós iríamos saber como resolver no tempo certo. Ninguém tentou se meter. Isso aconteceu, gente, sério. E eu feliz, meu Deus, glória a Deus, eu vi a coisa acontecendo, falei, Deus, obrigada, a igreja está madura. Ninguém está tentando zombar, rir, julgar, acusar por causa desses erros tão catastróficos. Todo mundo tranquilo, confiante de que as coisas estavam para ser resolvidas e que no tempo certo seriam resolvidas. Isto significa, eu preciso ter os padrões de moral, para mim, radical, para os outros, flexível, e oro e abençoo. Não julgo, porque eu não sei que nível e que aquela pessoa está passando por isso ou por aquilo. Não sei. Cada situação é diferente. Você não sabe que nível de aprisionamento que aquela pessoa está passando, por que ela não consegue vencer. Mas eu vejo o que ela quer. Então deixa ela chegar. Deixa ela ser abençoada. Ajuda ela em amor e oração. Vocês estão me entendendo? Gente, isso significa quebrar todo tipo de religiosidade, de lei, de legalismo. O legalismo mata. Quem que eram as pessoas que perseguiam Jesus? Eram os melhores religiosos. Se fosse hoje, eram bispos e pastores e apóstolos que perseguiam a Jesus. E que atacavam a Jesus e que testavam Jesus em todas as coisas que ele fazia. Não era o mundo pecador. Ele pegava as prostitutas, os bandidos, os assassinos e amava, ajudava eles a deixar de ser o que eles eram. Então, se nós tiver esse entendimento, haverá maturidade. Gente, o líder, ele precisa ser um mordomo da sua própria vida e os seus talentos. Eu preciso de colocar, eu quero dizer, vocês têm talento, gente. Vocês todos nós temos talentos. Cada um tem um talento especial. Um gosta da cozinha, outro gosta da decoração, outro é um bom administrador, outro tem uma arte em construir uma coisa ou outra, outro tem ideias e coisas.
Sabe por quê? Nós somos criados para criar. Nós somos criadores, como Deus, a imagem e semelhança. Agora, se você está cheio de talentos, você vai enterrar debaixo da terra, ou você dentro da igreja vai criar um novo departamento para desenvolver os teus talentos. Por quê? Igreja, uma instituição viva. É uma instituição que vai ter seus braços e seus dons quando alguém da igreja tem um dom. Eu não posso criar um departamento para a igreja se não tiver uma pessoa que pode exercer. O departamento é criado porque existe alguém que tem um dom. Porque um corpo vivo. Pode ser que a gente vai ter uma igreja que não tem determinado tipo de departamento que tem em outros lugares, é porque a gente não tem alguém que faz aqui. Porque não é um corpo de uma instituição comum, é de uma instituição de pessoas. E pessoas têm talentos. Qual é o teu talento? Então, você tem que ser mordomo dos seus talentos. E desenvolver, nós estamos aqui com várias coisas novas. Nós temos aqui grupo de dança e tudo. Por que foi gerado esse departamento, esse ministério? Por quê? Foi gerado porque tem pessoas que têm dons. Tem pessoas que têm dons de fazer teatro e têm dons de dança. Essas pessoas estão exercendo o seu dom para glorificar o nome de Jesus. Isso significa o departamento da igreja está ligado à pessoa que possui o dom e o talento. Nós estamos orando. Eu estou pedindo a Deus. A gente tem um brechó. O brechó está sendo movido. Mas ainda não apareceu uma pessoa que tem o dom para tomar conta daquilo dali. Nós temos uma sala inteira, lotada de sacolas, de todos os tipos de coisas. Precisava de alguém. Aí foi feita uma instituição, mas o que está faltando? Uma pessoa que tenha dom para cuidar deste ministério. Vocês estão entendendo que coisa mais fantástica? Aleluia! Então, igreja é um corpo vivo. Também, aquele que é líder, ele precisa ser um dizimista fiel. Por quê? Deixa eu explicar. Por alguns motivos. O primeiro motivo, a aliança que eu faço com Deus, a minha parte, a parte de Deus ele diz, vou cuidar de ti em toda a sua vida. Eu vou cuidar, vou te proteger, vou impedir com que o devorador venha e tudo. Mas, quando sela uma aliança, quando um homem casa com uma mulher, só existe casamento na Bíblia de homem e de mulher. Amém? Não existe outro tipo. Por quê? Porque Deus criou um homem com um corpo X e uma mulher com um corpo que vai gerar os dois filhos. Se não for homem e mulher, não dá para gerar filho. Então não é casamento. Amém? É bíblico. Deus criou homem, macho e fêmea. Homem e mulher. Isso, gente, não pode mudar. Ah, eu respeito. Tá bom, é teu desejo? É, mas biblicamente eu não concordo. Eu tenho que abrir a boca e falar. Eu não posso. Eu não estou contra ninguém, mas eu tenho que ensinar a palavra de Deus. Isso é sério. Amém? E agora?
eu quero que nós possamos entender. Quando uma pessoa casa com uma outra pessoa, forma uma família, existe responsabilidade. Esse vai cuidar desse e esse vai cuidar desse. Os dois vão lutar pelo bem e pela estrutura da sua casa e da sua família. Mas, se uma pessoa casa com a outra, essa tem todas as responsabilidades e a outra não faz nada, não é casamento. Quando nós casamos com Cristo e somos gerados no Espírito e nascemos de novo, Deus diz, eu vou cuidar de você o tempo inteiro. Mas, para que eu faça parte do casamento e da aliança, Ele pede, faça uma aliança comigo e dai-me o seu dízimo. Por quê? Faz parte do laço da aliança. Porque quando você dá o dízimo, você dá a parte que é de Deus para que o sustento da casa que Deus criou. Eu vou dizer, você tem problema financeiro e não dá o dízimo, eu não posso falar nada para você. O dízimo fecha a porta do diabo. O diabo não tem direito, o devorador é expulso, porque o próprio Deus vai lá na sua casa e tira o devorador. O devorador é um espírito maligno específico, que rouba a sua vida financeira, que destrói a sua casa. Você sabe que trabalhar na vida financeira, agir na vida financeira, vai atingir toda a sua vida? Quando um casal tem problema financeiro, tem problema de relacionamento, tem problema de briga, tem problema de um monte de coisa. Quando a família tem uma estrutura financeira equilibrada, a paz. Então, não tem nada a ver meu dinheiro, pode ser, mas o dízimo, ele vai trazer para você uma gama imensa de coisas para completar a estrutura da tua família. E o Senhor diz que vem e vai abrir janela dos céus e derramar sobre você bênção sem medida. Gente, janela dos céus. O que é? O planeta Terra está aqui. Em cima do planeta Terra tem o céu. Acima dos céus das aves, de que voam os aviões, acima existia na Terra uma camada de água que protegia o planeta inteiro. É como se fosse tem um planeta que tem uma camada, que eles dizem que tem um negócio redondo em volta do planeta, Júpiter. É Júpiter, né? Saturno que tem, o anel. Agora imagina em volta do planeta Terra uma camada de água que envolve todo, não só um anel, em tudo. O planeta Terra era assim, era aqui, planeta Terra, o céu, e acima dos céus tinha uma camada gigante em volta do planeta que protegia o planeta inteiro de água. Quando houve o dilúvio, a palavra de Deus diz, as comportas do céu se abriram. A camada de água que tinha em cima do planeta Terra, em volta dele todo, que protegia contra os raios ultravioletas e contra um monte de coisa, foi rompida. E as águas que estavam protegidas caíram. E foi a partir dali que começou a chuva, porque antes do dilúvio, todos os dias, a Bíblia diz que vinha de manhã cedo e regava da terra, né? E molhava a terra inteira, do chão subia água.
e regava as plantas inteiras do planeta, não tinha chuva. Quando Noé falou, vai cair água do céu, os caras falam assim, você é louco, cara, isso nunca aconteceu, não existe água do céu, que água é essa? Tu é doido? Tu tá falando que vai construir um barco numa terra seca, e tu tá me dizendo que vai cair água dos céus? A Bíblia diz que as comportas dos céus se abriram e foi rompido as águas de cima e também as águas que ficavam nos abismos, em cavernas imensas, todas subiram para cima para inundar a terra inteira. Depois do dilúvio começou tudo novo. Depois do dilúvio que passou a ter as nuvens, a chuva e tudo, e molhar de cima para baixo. Mas a Bíblia fala, quando diz sobre dízimos e ofertas, Deus diz, as comportas dos céus serão abertas e derramarei sobre vós bênção sem medida. O que é isso? Da mesma forma que aquela multidão de água veio e inundou a terra inteira e foi rompida as camadas dos céus, quando eu sou fiel, Deus vai abrir as comportas como aquelas águas e bênção sem medida vai vir e vai suprir todas as minhas necessidades. Será que vocês estão entendendo que o texto é extraordinário? A bênção prometida é extraordinária. Amém? E líder, se você está numa igreja local, você precisa aprender a estar debaixo de cobertura espiritual. Você precisa ser uma pessoa fiel ao apóstolo, ao líder, aos companheiros, à igreja e à congregação. E cuida com as tuas palavras, porque palavras abrem portas. Se você, na hora do almoço, fala mal da apóstola, do louvor, da igreja na frente de todo mundo e até das crianças, eu vou te dizer uma coisa. A maldição vai voltar sobre você. Isso é sério. Isso é sério. A aliança. A aliança é bênção, é proteção. Eu preciso de cuidar se eu abrir a boca para amaldiçoar. Você tem que ir no altar e pedir perdão. Você tem que se humilhar diante de Deus. E eu vou te dizer, pede perdão. Se isso foi sério que você fez, vai até o líder e pede perdão para você ser restaurado. Tem que pedir perdão e pedir que o sangue de Jesus te purifica e esperar as palavras do líder. Em nome de Jesus, eu estou aqui para te abençoar. Se você abre a boca e fala mal do líder, olha o que aconteceu com Miriam. Miriam, ela tinha todo o direito, porque Moisés quebrou a lei. Moisés casou com alguém que não fazia parte dos judeus. Ele e Miriam disse e gerou no meio do povo de Israel rebeldia, rebelião. Porque Moisés tinha casado com quem não podia casar. Só que Deus não trata o líder como trata como povo. Quando alguém vê na liderança o pecado e entra e começa a julgar, atacar e falar mal do líder, eu vou te dizer uma coisa. Deus não vai te proteger porque você está certo, mesmo que esteja certo.
Deus vai proteger o líder. Deus protegeu Moisés, mesmo que ele estava errado. Deus tinha uma forma diferente de tratar com Moisés, porque ele era o líder. Deus iria tratar. Mas por causa do que? Da rebeldia, das palavras que Miriam tinha feito, Deus fez ela ficar leprosa e ela foi obrigada a ficar isolada. Ela ficou doente por causa da boca dela, porque ela falou mal do líder. Quem trata do líder é Deus, porque Deus fala direto. Cada líder vai ter o seu juízo se fez o errado. Mas nós que somos submissos, não temos o direito de abrir a boca e de enfrentar o líder como se fosse de igual para igual. Eu preciso de respeito. A Bíblia diz isso. Sabe por quê? Porque eu quero que o reino seja abençoado. Quando uma pessoa se levanta contra a liderança, ela fica leprosa, doente e pode morrer. A Miriam podia ter morrido. Deus pôs ela separada, ela ficou um tempo. Todos aqueles que se levantaram. Por isso, a responsabilidade que nós temos de ser fiéis é muito grande. Quando também, mudando, o próximo item eu vou falar, próximo item, o líder, para exercer um ministério dentro da igreja, deve ter habilidades necessárias, suficientes para exercer a sua função. Por isso nós esperamos. Nós esperamos a coisa fluir para que aquele que vai, porque aqui a coisa foi fluindo, muita gente foi fluindo e foi demonstrando dons, demonstrando habilidades, e as coisas foram acontecendo ao ponto de deixar ele estar no lugar que Deus separou para ele. Aleluia! E porque ele não vai fazer isso para ele, ele vai fazer para o reino. O líder precisa corresponder à confiança que a igreja passou para ele. Olha, deixa eu explicar uma coisa que é importante. Eu vou exercer agora o ministério qualquer da igreja. Vamos inventar um aí. De mulheres. E eu sou agora a líder que vou exercer o ministério de mulheres. Presta atenção, eu estou inventando uma coisa aqui para a gente poder dar exemplo. Se eu vou exercer esse ministério, eu preciso de estar em concordância com a forma que o ministério faz as coisas. E eu estou em concordância, eu vou vendo como que a coisa funciona dentro da igreja. E eu posso criar coisas novas, tudo, mas eu preciso de estar dentro. Eu não posso falar ou fazer algo que é fora da visão da igreja. Mas, para isso, eu preciso de estar em concordância com a líder maior, com a liderança maior. Eu não posso ir tomando decisões. Nós vamos fazer hoje um evento tal, amanhã nós vamos fazer aquilo. Desse jeito, assim. Peraí, se você vai tomar alguma decisão, você vai estar em concordância e vai receber o quê? A cobertura espiritual para que você possa exercer através de uma confiança que vai ser passada para você. E você vai receber também um dom divino que às vezes você nem imaginava que tinha. O dom divino vai vir e você vai ter uma habilidade. Mas o problema é quando o líder tem rejeição. Por quê? Se o líder tem rejeição, ele
tenho uma necessidade de provar. Provar o quê? Eu tenho que provar que eu consigo. Aí, porque eu tenho que provar, eu faço independente, eu faço sozinho. Vão ver, vai, viu? Eu consigo. Não tenho que provar nada. Ninguém tem que provar nada. Eu vou exercer um dom debaixo de uma submissão. A unção vai passar e eu terei a habilidade de fazer todas as coisas, cheio do poder e da unção do Espírito Santo. Mas, se o líder tem o problema da rejeição, tem que tratar com a rejeição. Ele não pode ser independente e autossuficiente. Ele tem que aprender a se submeter à liderança maior. Gente, existe coisa melhor do que isso de se sentir seguro, abençoado e protegido? Amém? Então, igreja, alguns literalmente tomam posse da função que exercem, esquecendo que não são donos da obra e também da função. Vocês estão entendendo? Eu já disse, se tem um departamento e aqui eles estão fazendo coisas que está independente, sem falar com a liderança, e estão fazendo do seu jeito, e assim, assim, assim. Eu quero dizer uma coisa muito séria. Sabe o que vai acontecer? Deus vai vir a mim e vai me perguntar o que está acontecendo lá. A pessoa que está lá exercendo, nada a ver. Deus não vai perguntar. Deus vai perguntar a cabeça, a líder. O que está acontecendo lá? A responsabilidade diante de Deus é da liderança, é da apóstola. E o que? Diante de Deus. Então, é muito bom quando você está num departamento que você tem ideias e tudo. Eu amo ideias. Eu amo desenvolver coisas. É só chegar. E nós vamos te dar apoio. E a coisa vai fluir. Tem muita coisa para a gente fazer esse ano. E eu sei que Deus vai nos capacitar para desenvolver segundo o plano e a prova que Deus tem para nós. Tem muito mais coisa. Eu acho que eu já falei bastante. E nós estamos falando sobre a importância da liderança. E a importância que cada um... Porque, eu não sou líder. Não, você é. Você tem uma casa. Não importa onde for. Todos nós temos que aprender a exercer a nossa cidadania, o nosso caráter, segundo o caráter de Deus, a nossa vida dentro dos princípios. Para quê? Para que nós possamos ser uma bênção e abençoar os outros. Você tem que ser um exemplo. Você não consegue ser o exemplo, mas o Senhor vai te capacitar. Em nome de Jesus. Amém?